Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast aqui no The BorbaCast e hoje eu vou conversar com a Biba Meira, baterista, que vai falar sobre as bandas que ela participou, muitas bandas, né, mas especialmente Urubu Rei e The Fala, o universo masculino do rock, né, e os enfrentamentos que ela teve que fazer nessa trajetória dentro de bandas, né, num universo totalmente dominado e com maioria masculina, né, que é o mundo da música e do rock, as oficinas das batucas, o disco solo recém-lançado, relacionamento com várias personalidades do rock que passaram pelas bandas, né, nas parcerias, especialmente o Miranda e o Edu K, e outras coisas mais sobre Porto Alegre, sobre o rock gaúcho, que vocês podem conferir a partir de agora nesse bate-papo aí com a Biba Meira. Então vamos lá. Bom pessoal, então hoje vou conversar com a Biba Meira, baterista, quase todo mundo conhece pelo The Fala, mas também de tantas outras bandas, né? Vamos falar sobre essas bandas. Mas The Fala, né? Sempre a baterista do The Fala. A baterista do The Fala. Sempre, mas eu não me importo. E nessa vista muito legal aqui do apartamento da Biba, que fica acima do colégio militar, que eu nunca tinha visto de cima, uma nova visão. Sei tudo da vida dos milico. Beleza. E tu morou aqui desde sempre, né? Sim, meus pais e meus 5 irmãos, então 6 morando aqui nesse apartamento. Mas depois eu saí, né? Agora eu tô de volta. Tu saiu, deu uma banda. Dei uma banda. A banda pela vida. Sim. Vamos começar lá pelo início então, Biba. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu interesse pela música, assim, e o porquê da bateria, né? Que idade tu tinha quando começou isso tudo? Tá, idades na verdade é meio difícil, né? Mas o bom de estar nesse EP é que eu já lembro de muitas coisas, assim, né? Tipo, meu pai tinha uma estante ali de discos gigantesca, que ele gostava muito de música. Ele viajava bastante, tipo assim, era o cara que ia pra Europa, assim, trazia os lançamentos, que isso era uma coisa muito legal, né, antes, que tinha, tipo assim, lançava um disco na Europa, levava meses pra chegar aqui no Brasil, não me lembro quanto tempo levava, né, pra chegar, mas enfim, ele era um cara que gostava muito de música, que trazia muitas novidades nas viagens, e o meu irmão, o Tony Meira, também, né, um cara que sempre gostou muito de música, e eu tenho uma lembrança do Tony começar a tocar bateria, e eu chegar lá no quarto dele uma vez e eu olhar para umas baquetas e disse, eu quero tocar. Mas eu não sei se isso é imaginação minha. E se tu sonhou. Se eu sonhei, se isso é verdade, mas eu tenho isso no meu inconsciente, assim, que daí eu disse pro meu pai e pra minha mãe, isso criança ainda, que eu queria tocar bateria. E eu tenho uma coisa deles terem dito que não era pra mim, que eu não tinha tamanho. Mas eu não sei se isso é verdade, na real. Mas enfim, depois de um tempo ali, por 83... eu estava numa faculdade, né, de História, tinha feito 2 anos de faculdade de Direito, aí passei para a faculdade de História, e 1 ano e meio de História eu desisti da faculdade, cheguei para o meu pai e para minha mãe aqui neste apartamento e falei para eles ali que eu queria parar com a faculdade de ser baterista. E aquilo, né, naquela época, que foi exatamente ali, acho que em 83, né, 82, 83, eu comecei a ter aula. E eles receberam super bem isso. Meu pai falou assim, tudo bem, tu quer largar a faculdade, tu quer ser baterista, mas então tu vai tocar com os melhores professores, né? Tu vai aprender com os melhores professores e tu vai estudar bateria. E foi o que aconteceu. Estudar, né? A sério. Estudar a sério, a full, né? Sim. O que foi legal também dessa história, eu encontrei uma ex-colega minha no meu aniversário esse ano. Eu não lembrava exatamente como é que eu tinha processado essa troca, assim. Lembro de eu ter parado uma faculdade. Mas ela foi com uma amigona minha, que é a Simone, a mulher do Cláudio Calcanhoto, foi no meu aniversário. A Dani, que estava com a Simone, chegou para mim e disse assim, Biba, tu não te lembra de mim? Eu disse, mais ou menos, né? Não lembrava, na real, não lembrava. Sim. Ela disse, a gente foi colega na história e a gente sentava junto, a gente se dava super bem. Daí o professor deu um trabalho, tu chegou para mim e disse assim, eu não vou mais aparecer. Ela disse que me achou completamente louca, porque eu disse que eu não ia mais aparecer e que eu ia tocar bateria. Daí ela disse, a pinta pirou de vez, né? Realmente, ela disse que depois daquele dia eu nunca mais apareci. E que anos depois ela me viu no palco tocando com The Fala. E realmente, eu larguei a full, assim, né? Mas foi decidida. Foi,
Mas a tua primeira banda foi Urubu Rei. Foi Urubu Rei. Aí eu namorava nessa época com o Miranda, que foi um cara também que teve uma importância super grande, assim, nessa minha formação musical. Ele também se dava super bem com meu irmão, com o meu pai também. Os dois se amavam, assim, né? Então tinha uma troca de figurinhas musical muito grande. Aí o Miranda foi um cara que me apresentou também, né, a música nesse estilo também musical ao vivo, né? Meu pai era mais discos, mais audição, e o Miranda foi uma coisa realmente que aconteceu, assim, de olhar ensaios dele com Tarana Tiriça, que era tudo lá na casa dele, né, os ensaios. Então eu tive esse contato ao vivo, assim, com bandas, e com a parte musical também, assim, de repente a gente estava andando de carro, ele vinha lá, botava uma fita, Biba, escuta isso aqui. Foi uma das coisas que eu também me lembro de ele ter me apresentado o King Crimson e eu ter achado o máximo, assim, o Bill Bruford, e eu ter falado, eu quero tocar que nem esse cara. E eu vou ser baterista. Então aí teve a segunda parte, a segunda vez que eu me tornei baterista. Mas enfim, teve várias coisas, assim, que me influenciaram. Acho que essa parte musical, assim, da família e do Miranda foi bem importante, assim, bem um empurrão mesmo. Eu lembro do Miranda, acho que o primeiro contato que eu tive com ele foi aqui nessa rua, na José Bonifácio. Sim, a gente vivia aqui, né? Porque ali na esquina da Santa Terezinha era a Rádio Bandeirantes FM, que foi a pré-Rádio Ipanema, né? E o Miranda um dia passando ali, não sei se ele sabia que a rádio estava ali ou se a gente... De alguma maneira a gente se encontrou assim e ele disse que tinha uma banda e que a gente está com uma rádio aqui e tal, né? E aí já começou a conversa assim, né? E eu vou te trazer uma fita e depois logo em seguida... Era o Tara? Ou qual era? Era o Tara, era o Tara, sim. Porque tinha a música do Pra Começo de Conversa, né? Que era instrumental, reverber. E o Urubu Rei um pouco depois, né? Pouco depois. Bom, o Urubu Rei já fez história, assim, conseguiu numa época assim que era ali anos 80, o início dos anos 80, tinha a coisa da New Wave, né? Do rock. Acho que o Urubu era uma banda bem... moderna, né? Pra época, né? Pra época de Porto Alegre, que tinha uma inovadora também, né? Maneira de se vestir, maneira de dançar, maneira de compor também. Era bem característica, eu assim, achava meio maluco, assim, a história do Urubu Rei, né? Porque eu era mais do rock and roll, assim, né? Sim. Quase todo mundo era mais do rock and roll, né? E aí o Urubu Rei tinha o Balaio de Gatos, que eu dava... a gente andava junto, né? A turma andava todo mundo junto e era todo mundo muito moderno, assim. Então eu ficava um pouco... Achava legal, mas eu ficava um pouco distante, assim. Um pouco receoso. Um pouco receoso, Quem são essas figuras? Mas o Urubu Rei aí tocou na rádio também, fez bastante show, né? Não chegou a gravar disco, assim, um disco como depois o The Fala conseguiu já, né? Mas foi uma banda bem pegou a coletânea, né? Coletânea. E aí depois o The Fala, como é que o The Fala surgiu, assim, na tua vida? Como é que tu fez o The Fala, tu entrou pro The Fala? Não, a gente fez o The Fala. Na verdade, eu conheci o Edu ali na casa do Miranda também. A gente ensaiava, daí... Que era o ponto, assim, né? Era o ponto de encontro da galera ali. Isso era muito legal mesmo. Uma certa tarde, o Edu apareceu lá, né? A gente já ficou se olhando, assim, tipo, que legal. Porque a gente foi namorado depois, né? Eu e o Edu. Começamos a conversar, o Urubu ensaiava ali. Aí conheci o Edu, depois conheci o Carlo, também não sei de onde, talvez dali também. E a gente resolveu fazer o The Fala, né? Mas antes teve o Fluxo, né? Isso que eu ia te falar, um pouquinho antes teve o Fluxo. Porque, na verdade, quando eu conheci o Edu, ele andou ali com o Miranda, ali nas bandas do Miranda, com o X também, que era o vocalista. Daí a gente formou o Fluxo. Eu, o Edu e o X e o Leandro, que era um baixista, que também tá no Rock Garage, que é outra banda que tá ali. E aquilo ali foi o começo do começo, assim, pra mim também, né? Quando eu tava tocando com o Urubu ali, o Fluxo surgiu logo em seguida e eu também comecei a tocar com várias bandas. Na verdade, eu já comecei a tocar com uma galera, assim. O que acontecia ali? Tinham várias bandas com mais ou menos os mesmos integrantes. Acho que isso acontece até hoje também, né? Só que mudava o nome. Tipo, uma banda era com o Edu, com o X, a outra era com o Edu e os guris do Balaio de Gatos, daí os Balaio de Gatos também estavam ali no Urubu. Então tinha essa mistureba, assim, de bandas que era bem legal. E eu tocava com... E tudo meio paralelo. Assim. Sim, exatamente. Chegava uma noite assim, vamos fazer uma banda, tribêbado, assim, tá? No outro dia fazia a banda, né? Mas é quase todos os mesmos, vamos pegar aquele baixista lá que é diferente, tá? Era engraçado isso.
Mas enfim, depois do Fluxo, a gente resolveu fazer o De Fala, que daí foi com o Carlos, surgiu o Trio, que daí a gente gravou o Rock Grande do Sul. E naquela época ali também era uma coisa assim bem mágica, assim, tinha aquela coisa de gravadora, de tocar em rádio, e vamos estourar isso e aquilo. E a RCA foi ali na casa do Claudinho, eu tenho uma foto ali minha, do Carlos e do Edu assinando o contrato com a RCA. E aquilo era uma coisa assim... Era o selo Plug, né? É o selo Plug da RCA. Era uma coisa assim, nossa, vamos pro Rio de Janeiro, vamos gravar. Aquela coisa de fazer sucesso, assim, né? Mas é isso, daí o que aconteceu? No meio do caminho ali o Carlos saiu, depois o De Fala veio com a sua formação, que eu acho a formação clássica, pra mim a mais foda de todas, assim, a melhor de todas, que foi com o Flu e o Castor. Nesse meio tempo que o Carlos saiu, eu acabei ficando sozinha no De Fala, porque acho que o Edu saiu também. Mas depois eu busquei o Edu, trouxe o Flu e o... Ficou sozinha tocando bateria no De Fala. É impressionante. Esta banda, vou te dizer, né? Trocentas mil formações. Mas é a banda que eu amo, assim, amo mesmo, assim. É a banda que adoro eles até hoje, assim. Sou muito grata por ter caído numa banda que é bem maluca, bem meu estilo, assim. E a gente se divertiu horrores nessa vida, nossa. E tudo que a gente fez, assim, tudo que a gente gravou, todos os shows, pra mim foi tudo muito divertido, assim. E tu acha que o De Fala poderia ter ido mais longe, assim? Poderia ter sido uma banda maior do que ela foi? Sim, acho que sim. Mas aí é aquela coisa, sempre tem uma encrenca no meio do caminho, uma pedra no meio do caminho que leva a banda para outro lado, né? Mas eu não me arrependo de nada, assim, acho que toda essa história do De Fala foi muito bacana, até o Monstro, assim, que a gente gravou há poucos anos atrás, né? O Monstro se repetiu exatamente a mesma coisa que acontecia com todos os outros discos que a gente lançou, né? Tipo assim, o Monstro, a gente fez um ocidente, a gente foi para São Paulo, a gente foi para Rio de Janeiro, se não me engano. Teve alguns outros shows antes do Monstro também. Mas o que aconteceu, por exemplo, quando a gente chegou em Porto Alegre? O Edu já quis mudar tudo. Então, aquela coisa assim, mutante, a FUC não espera se consolidar a coisa, tem que já partir para outra, assim. Acho que talvez isso tenha atrapalhado um pouco. Isso lá no começo, acho que sim, foi... teve um show clássico, por exemplo, do Urubu no Teatro Presidente, que a gente fez o lançamento do segundo disco, se não me engano. Do De Fala. Do De Fala. Isso. E a gente não tocou uma música do disco. E naquele show ali, o Tony, meu irmão, que produziu o De Fala, né? Produziu muito bem. Acho que o Tony que lançou o De Fala, assim, pro Brasil inteiro. O Tony saiu, tipo assim, não dá, né, galera? Chega. É um bando de louco no palco. A gente fez 2 apresentações super lotadas, assim, né? Teve uma sessão extra, mas assim, e era o lançamento do disco, que a gente não tocou uma música do disco. Então era uma coisa maluca, assim, era uma coisa muito mutante, que não parava quieta e nunca parou, e até hoje foi assim. Tu acha que o Edu é que conduzia esse processo mutante na banda, não? Tinha uma forcinha de todo mundo. Todo mundo apoiava. Eu, no fim, assim, não. Assim, no fim, eu me lembro de ter ficado puta da cara nesse show também, porque eles queriam que eu tirasse a batida do Não Me Mande Flores, que é aquela batida clássica de tons, né? E eu me lembro de eles terem falado assim, Biba, chega dessa batida, tu vai fazer uma batida mais rock and roll, não me mande. E eu não sei se acabei fazendo ou não, mas ali pra mim começou tipo assim, sabe do que mais, né? Tchau, né? Também um pouco depois eu saí. Aquele show foi emblemático, assim, porque o De Fala estava naquela época tocando muito na rádio. Né? E assim, eu pensei assim, nossa, é o momento do De Fala agora, né? Agora o De Fala vai. Só que não! E aí aquele show eu fiquei parado, assim, olhando quando terminou o show, mas o que eles fizeram, gente? Tá, é um direito artístico da banda, óbvio, sim, né? Mas ali eu achei que a banda não aproveitou, né? Não. As pessoas estavam lá pelos hits, assim, exatamente. Né? E não teve um hit, né? E não teve um hit. Foi uma loucura aquilo. E aí eu vi que o De Fala era essa banda mutante mesmo, né? Exatamente. Mas isso aí tem um lado bom, né? Porque tu tá te lembrando desse show. Sim. E todo mundo se lembra desse show. Sim. Por causa disso. Se a gente tivesse tocado os hits ali, tivesse, sei lá, estourado coisa parecida, ou tivesse tido um outro tipo de caminho, acho que as pessoas não iam se referir tanto a esse show. Porque esse show realmente ele foi muito marcante. Eu encontro os amigos na rua. Bibi, aquele show do Presidente, hein? Que coisa aquilo, mas que merda aquilo, né? Havia uma expectativa muito grande, né? E aí houve uma espécie de frustração. Jogaram, né?
Teve o show do Cine Castelo, ali eu não lembro se foi Urubu Rei ou De Fala. Ali foi De Fala, eu tenho esse show gravado. Que foi a abertura do Capital Inicial. Foi o primeiro show do De Fala. Eu, Carlo e o Edu. É verdade. E o Capital foi o primeiro show em Porto Alegre. Eles tinham só um compacto, né? Que era pra quem não sabe, era um disco com uma faixa de cada lado. Né? Um compacto simples. O Capital estava surgindo como uma banda também de Brasília e tal, né? Naquela onda do rock brasileiro. E também foi um showzaço, assim, porque a galera, a fim de ver o Capital, a fim de ver o De Fala surgindo também. Foi uma bela noite, né? Tava cheio o cine. Tava cheio, tava muito legal, muito legal. Mas aí também rola uma história bacana, né? Que eu não lembrava, mas enfim, como eu tenho gravado, alguém digitalizou. Que não foi o Reinaldo, né? Que o Reinaldo agora tá cheio de fitas minhas de VHS que eu dei pra ele. O Reinaldo Portanova, do Relicário do Rock Gaúcho. Isso, aí, Reinaldo! O que acontece ali no começo do... Tá rolando o show, daí o Edu apresenta assim, esse aqui é o Carlo Piano, esse aqui é Bimameira, e eu sou o Edu Kai, e vocês são uns bandos de pau no cu, daí... Primeiro show do De Fala. Já saiu chutando. Eu tenho muito aqui bom. O roteiro que o Reinaldo mandou. O show do De Fala de estreia foi dia 3 de agosto de 85. Como é que ele sabe isso? Pelo amor de Deus. Foi pesquisar, né? Sim, né? E aí ele diz aqui, a crítica dos jornais já revelavam no que seria o De Fala, algumas até profeticamente impiedosas, sobre o fato do Edu se apresentar ao público. A maneira como o Edu se apresentou ao público. O que tem, assim, por exemplo, que tu falou, né, que o De Fala poderia pegar outro caminho, não. Na verdade, a gente nunca vendeu porra nenhuma, né, de disco. Nada. A gente tocou muito pouco em rádio, apesar de estar dizendo que a gente tocava bastante naquela época. Acho na que, Ipanema, né? Na Ipanema, sim. Na Ipanema, sim, né? Que foi a rádio que deu uma força a fuder, assim, pra De Fala. Mas a gente nunca teve um público, assim. A gente tinha uma crítica muito seleta, assim. Os críticos, por exemplo, da Bis, adoravam. A Bis, enchia a bola do De Fala. Enchia a bola do De Fala. Malhava engenheiros. Exatamente. Exatamente. E os músicos também. Então, tipo assim, Capital Inicial eram fãs do De Fala, o Renato Russo era muito fã do De Fala, quando ele podia, ele ia nos shows, ficava assistindo ali do palco. O Lobão era fã do De Fala. Por que tu fez essa cara? Porque tudo bem. Não vamos falar nisso. Quem mais? Ira. Então a gente teve essa convivência com essas bandas. O Pato Fu cita vocês como influência também. Sim, várias bandas citam como influência. O Marcelo D2, Nação Zumbi também. Então, teve, assim, né, a gente pegou um público de elite, assim, né, digamos, da música, né, de críticos e de bandas mesmo, que estava estourando na época. Sim. Isso é uma coisa muito bacana. E teve shows, teve outro show importante do De Fala no Hollywood Rock, se não me engano. Esse eu já não tava. Tu não tava mais? Não. Foi o mesmo do Nirvana, se não me engano. Foi dois fatos muito comentados, assim. O Kurt Cobain tentando quebrar a guitarra e não conseguia. E ficou meia hora tentando quebrar a guitarra e nada. E a gente esperando, tipo, quebra de uma vez essa guitarra. Pô, que guitarra boa, hein? Era uma guitarra boa. Ou ele tava muito doido, né? Sim. Que é provável. E o De Fala com o Edu mostrando a bunda a piroca. Exatamente. Mas então tu não tava, não vamos dar muita ênfase. Não tava nesse. Eu tinha saído, acho que um ano antes, sei lá. E quem é que assumiu a bateria nesse período aí? Acho que foi o Castorino. O Castor. Que é um baita castor, é um baita baterista. Toca tribem bateria. Eu até pensei em convidar algum outro integrante da banda pra fazer junto, né? Mas aí eu pensei, não, deixa um momento único da Biba. Sim. Até porque assim, eu também tava olhando a lista das pessoas que eu já entrevistei pro podcast e não tinha nenhuma mulher. Eu disse, não, só um pouquinho. Que vergonha, né, Mauro, isso? Vamos lá, vamos resolver Pode isso. Pode botar mais mulher aí pra entrevistar. Então, eu já aproveito para falar nesse assunto, assim, que tem pouca mulher instrumentista no rock, né? Sempre teve, né? Cantora até tem bastante, né? Cantora de música pop tem bastante também. Mas instrumentista no rock, olha, bem poucas. São assim, poucas. Né? Quando eu comecei a tocar, pouquíssimas mesmo, né? Mas é uma coisa que tem melhorado bastante, assim. Eu que estou em contato com mulheres o tempo inteiro, que tem o lance das batucas, que foi algo que eu idealizei para as mulheres, para botar as mulheres na rua, para tocar. Eu tenho visto, assim, muitas mulheres do meu lado que tocam e que tocam super bem.
super bem. E bateria? E também, bateria também, várias. A minha filha, por exemplo, a Julica Pianta, eu sempre falo isso, ela é a primeira baterista a entrar na faculdade de música da URGS, né? Pô, que legal. Entrou como baterista na URGS, muito legal. Tá vindo uma galera bem forte, assim. Tanto é que quando eu comecei a gravar meu disco, que é o disco solo, que eu lancei esse ano, no começo desse ano, né? Ou finzinho, Suave Coisa Nenhuma. Suave Coisa Nenhuma? Isso. Isso é uma alusão ao teu tamanho? É tudo, na verdade, também. né? Aos secos e molhados, a porrada que é na bateria, né? Mas, enfim, esse disco aqui, ele foi uma coisa absolutamente importantíssima, assim, pra mim, pra minha carreira. Mas é um disco que, no fim das contas, eu mudei todos os planos no meio e foi gravado só por mulheres. Pô, que legal. E é muito fuder, é impressionante, sim. Pra mim, o resultado desse disco, assim, ele tá minha cara, tá com as pessoas que eu queria tá tocando, e são só mulheres, e são mulheres fodásticas, assim, instrumentistas, né? E que outras mulheres tu teve como referência, assim, no rock ou na música? Bah, no rock, o que seria? Seria Madonna, né? Mais vocalistas mesmo, né? Sim. Pretenders, A Chrissie Hynde. Chris Hynde. Que toca. Sheila né? E. A Sheila E, baterista do Prince. É, baterista do Prince. Aquela banda do Prince tinha umas mulheres bacanas, né? Sim. Sempre me chamaram muita atenção. Pois é, de aqui rock. em Porto Alegre tinha a Paula, né? Que hoje mora na Europa. Sim, a Paula tocava bateria também. Paula Nozari. Paula Nozari. A D3. Mas assim, ó, tem várias bandas surgindo. A gente tem aí a Bibiana Petec, a gente tem... Ai, eu pra nome sou terrível, meu. Mas eu devia ter pego uma lista, assim, e feito aqui uma lista de... Tem a Enxame, que é a banda da Julica, minha filha, com a Nina nos vocais, a Nina Nikolaevski, né? Uma baita de uma banda também, muito bacana. E já é nova geração. Nova chegando, geração. Né? Nova geração Que chegando. idade tem a tua filha? A Júlia, 23. E tá estudando bateria e pretende seguir na Sim, na música. Tá na música popular ali da URGS. E o teu disco é recente, né? Ele saiu faz pouco tempo. Muito recente. Então ele foi gravado... Ele teve a influência das batucas? Não? Ele surgiu dentro do projeto? Não, na verdade, assim, ó, há muito tempo, assim, que eu tenho várias batidas gravadas e fui gravando durante todo esse tempo, assim, da minha vida baterística. Na verdade, baterística, né? Vida baterística. O Nequete, tu te lembra do Nequete, guitarrista? Sim, o Nequete. O Nequete era meu amigão, assim, né? Tocou em várias bandas. Várias Miranda falava muito nele. Ah, meu amigão, assim, muito... E já falecido o Nequete, sim, né? Já, é. Assim como o Miranda. O Nequete gravou pra mim umas baterias, acho que ali pelos anos 90, né? Uma vez a gente se encontrou, ele, quer gravar umas baterias? Eu disse, queria o som do John Bonham, né? Daí ele foi lá no estúdio, ele tinha um microfone a fuder, ele gravou com um microfone, e pra mim foi assim, uma das melhores bateras que eu gravei. Eu gravei várias, assim, várias coisas, e eu fiquei com aquilo ali guardado durante muito tempo. E aquilo sempre assim na minha cabeça, por que eu não gravo, né? Por que eu não gravo? Por que eu não vou gravar sozinha? Por que eu não me liberto desse bando de macho aí, que eu fico aí com Defala e bereré, né? Que eu tava sempre grudado ali neles. Aí eu resolvi, uma vez me convidaram para tocar em Curitiba, acho que só 5 anos atrás, Girls on Drums, que era um festival de bateria ali de Curitiba. Eu gravei com o Flu e o Truda umas 5 músicas. Eu peguei aquelas batidas do Nequete, eu gravei de novo elas. Na verdade, não me lembro direito como é que foi, mas enfim. Aí eu gravei com o Flu e com o Truda, a gente fez umas 5 músicas e eu fui para Curitiba e toquei em cima de bases eletrônicas e me apresentei ali. Daí eu disse, por que eu não lanço isso aqui, né? E aí demorou um pouco para eu processar tudo isso, né? Acho que talvez as batucas tenham me dado força para isso. Talvez o fato de eu ter feito esse projeto, tipo assim, tá na hora de eu também aparecer do jeito que eu quero, né? Com as minhas coisas e não ter medo de mostrar, porque acho que muitas vezes a gente acaba se encagaçando, né? Por estar justamente num meio predominantemente macho, né? Sim. A gente acaba recuando. Mas, enfim, eu resolvi colocar a cara na rua de vez, assim, e digo, que se foda, sabe? Eu quero lançar e vou lançar para o universo. E lancei sem pretensão nenhuma, assim. E, no fim, daí acabei convidando o Edu para ser o produtor. Isso foi o ano passado, né? Ano passado que eu comecei... Não, ano retrasado, na verdade, que eu comecei a gravar. 2017. 2017. Enfim... Daí eu só queria gravar e ter o Edu ali, mas eu sabia que podia dar encrenca. Mas eu queria o Edu porque é um cara que eu admiro muito, sou fã dele.
Apesar de a gente já ter brigado 300.000 vezes, mas ele mora no meu coração. Aí tá, ele achou a ideia, tá, vamos lá, Biba, quer fuder, vamos gravar, não sei o que lá. E eu queria ir pro estúdio assim, coisa simples, né? Daí ele já falou, não, vamos pro audioporto, porque tu tem que sonhar alto, porque é sucesso. O Edu é sempre o cara do sucesso, né? Sempre, não, porque tem que sonhar alto, porque vamos pro audioporto, porque é melhor baterista, porque é o melhor estúdio, tem que tirar o melhor som de bateria, bereré. Daí já fui pro audioporto, já ia aquela coisa de fazer o crowdfunding, que a Drica e a Adri, que trabalhavam na Audioporto, começaram a fazer. E aí a coisa começou a tomar uma proporção, assim, que saiu do meu controle, né? Cada vez que eu chegava lá no Audioporto, a Drica e a Aline falavam, tá, Biba, o teu Catarse, ele foi, tava em 20 mil, ele foi pra 40 agora, depois eu cheguei lá um dia, tava em 60, eu quase surtei, assim, disse, gurias, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, no fim deu tudo certo, eu comecei a gravar com o Edu, e realmente o som da bateria, assim, pra mim, melhor som de bateria que eu já tirei na minha vida, assim, não tem... Né, o Rafa ali da Audioporto foi um cara muito bacana comigo, muito bacana. Ele que tirou esse som de bateria, né? E no fim eu acabei entrando no Audioporto, entrei com o Edu, a gente começou a gravar. Só que daí quebrou o pau, né? Porque um dia eu cheguei lá, tinha uma música pronta. Que é isso que o Edu faz com o Defalo. Tá, Edu, essa música que não fui eu que fiz, eu fiz a bateria. Não, porque é isso, porque é isso. Não, só um pouquinho. Eu tenho que fazer as minhas músicas, não tu, né? Não, porque tu tem razão, barará. Depois de 2 dias eu cheguei, de novo uma música pronta. E tu não gostou da música? Puta, as músicas do caralho. Só que não era minha, entendeu? As músicas do caralho. E ele dizia assim, mas que merda! Melhor música que eu já fiz na minha vida. Eu disse sim, melhor música que tu fez na vida. Só que eu disse que é meu, mano. Tu não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas por que tu não tirou só aquela música separada aí? Não, tem uma aqui que é dele, ó. Que eu até deixei em homenagem. Que é essa tambora aqui. Essa aí é dele, com a minha batera. Como eu vi que a coisa ia degringolar pra esse lado, eu disse, pá, não tem como, né? Daí nós brigamos. Mas depois a gente fez as pazes. E aí eu peguei o Flu, que foi a melhor coisa que eu podia ter feito na vida, né? E aí eu fui lá pro estúdio do Edo, gravei todas as baterias no Audioporto, daí fui pro estúdio do Edo, ali na Miguel Tostes, onde as batucas ensaiam, né? É onde eu dou aula, onde eu tenho todo o equipamento possível de percussão e latas e chocalhos e surdos, repis, tudo. Eu acabei ficando ali muito à vontade. E o Flu, tipo assim, ó, o Flu deixou eu fazia tudo. Volta e meia ele vinha, dava uma coordenada, assim. Então foi uma coisa assim. Foi um disco que foi feito quase que ao vivo, assim. A gente ligava o teclado ali, eu escolhia a batida, ficava tocando em cima o teclado. Uma coisa bacana que eu acho é isso. Tu põe um teclado pra mim na minha frente e sai tocando, mas depois eu não consigo repetir ele. Claro, porque eu não entendo chongas nenhuma de harmonia, porque eu não toco teclado. Mas foi um disco, assim, que foi feito muito na hora, assim, muito na hora. E eu, antes do Flu, eu tinha pensado em colocar os meus amigos músicos, assim, né? O Flu, o Edu, o próprio Edu, Puff, que toca ali com o Arthur de Faria, o baixista, né? Truda. Mas depois eu fiquei pensando, eu tenho um monte de mulher aqui que toca nas batucas, que são mulheres que tocam muito. Girou assim, ó, virou ao contrário. Daí eu gravei todas as bases com Flu, fiz a grande maioria das músicas, assim, com teclado, com bateria, com percussão, muita sucata. E depois chamei as gurias pra gravarem em cima. Então foi um disco que saiu muito na hora, assim, muita composição na hora. E é um disco que me agrada muito, assim. Tem um lugar onde as pessoas encontram o disco físico, tá à venda? O disco físico na Bamboletras. E na Toca do Disco. Já dá um passeio ali, já pega. Tá no Spotify também, né? Sim. Nós estamos falando aqui do disco Suave Coisa Nenhuma, da Biba Meira. Mas, Biba, tu falava ali nas dificuldades do universo do rock, basicamente habitado por homens, né? E eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, das dificuldades que tu teve nesse aspecto, assim, e que tu teve que enfrentar, e se de alguma vez isso te atingiu de forma muito, assim, muito forte. Não, eu acho que nunca me atingia de uma maneira mais assim, ó. Eu sempre acabava fazendo viagens só com homens, né? Me lembro, assim, de a gente viajar quando fala direto, assim, de ônibus para Rio de Janeiro, para não sei aonde, São Paulo. E eu tá sempre com eles, assim, eu sentia muita falta de falar com uma mulher. Porque eles passavam o tempo inteiro falando de buceta, não sei o que, bebê, e só de mulher eles falavam. E eu ficava angustiada com aquilo muitas vezes. Tipo assim, né? Eu queria falar de homens, né? Eu queria fofoquear sobre eles, eu não tinha com quem... Num outro viés. Exatamente.
num outro viés, e não tinha como, né? Mas assim, ó, é um ambiente, né, bem machista. É um ambiente masculino, total, porque naquela época, assim, e até hoje, né, Mauro, a gente sabe que é difícil, por exemplo, um produtor de disco ser mulher, qualquer coisa, né, um operador de mesa, um hold, radialista, grande maioria homens, né? Então, naquela época, assim, os caras de gravadora eram homens, os produtores de música eram homens, os letristas eram homens, os instrumentistas eram homens. Então, é um ambiente muito masculino. Eu não percebia nenhuma forma de machismo assim comigo, até porque eu me virava full também, eu mandava se fuder, né? Pra mim não tinha nada disso, assim, tipo... E eu me virava muito, assim, na bateria, né? Uma coisa que eu ouvi a minha vida inteira e que agora eu ando meio que, tipo assim, que merda essa frase, tu toca que nem homem, né? Tu toca que nem macho. Isso eu sempre ouvi. E agora tu tem outra visão agora a gente disso? Sim, a gente tem outra visão, porque as mulheres começaram também a ter outra visão, né? Por Sim. Isso essa coisa acho que mudou bastante, assim, né? O feminismo e essa coisa de colocar a cara na rua, essa maneira de não aceitar mais esse tipo de coisa que tanto falam, né? Tanto é que a gente tem aquela camiseta, né? Toque como uma mulher. Porque eu realmente, até agora aqui no Monstro, quando tava tocando no Acidente, veio um cara, nossa, cara, tu toca que nem homem, que nem macho. E eu disse, puta merda, mas ainda isso, né? Eu tenho que dizer, cara, eu toco que nem uma mulher, e realmente, né? Eu toco que nem uma mulher, e é isso, e ponto. Tu toca que nem uma pessoa, né? Exatamente. Então tem muito essa coisa. Ser pequenininha também te relacionava, não? Sim, mas eu na verdade, nunca dei bola pra isso. Nunca mesmo, assim, sempre fui bem resolvida com essa coisa machista, assim. Claro que tem toda essa coisa, assim, de realmente, por exemplo, o rock ser povoado por homens. E é gritante isso, né? É meio deprê, na real. Hoje eu olho e eu acho meio deprê, assim, porque às vezes eu fico pensando assim, fui ver tal banda, só tem homem. Daí eu vou noutra banda, só tem homem. Isso começa a me afetar um pouco. Antes não afetava, porque era uma coisa muito natural, né? Sim. Tu talvez nem prestasse muita atenção nisso. Sim, prestava, mas não tinha aquela coisa de levantar bandeira, né? E o projeto As Batucas é um projeto... Eu até já fui lá, né? Já vi ali o ambiente, assim, onde tu dá... são oficinas, né? E aulas também. Sim. E aí é para criançada, assim, para qualquer idade. Qualquer idade, para as mulheres... Mas não é criançada, é desde criançada até 80 anos. Tanto é que as batucas têm crianças e tem mulheres de 80 anos. Mulher de 80 anos, Sim. Né? Tocando tambor. Tocando. E isso que é muito legal. Na verdade, a gente pegou um público, assim, de muitas mulheres aposentadas, muitas, não são poucas. Mulheres que chegam ali e a gente sempre conversa muito nas batucas, por isso que foi um projeto assim que acabou, ele foi criado por mim, mas acabou me abrindo a cabeça assim para várias coisas, né? E muitas mulheres que chegam ali e falam, agora que eu tô aposentada, eu quero fazer uma coisa que eu gosto na minha vida, que não é ficar trabalhando e cuidando de filho, ou ficar em casa cuidando de filho, sei lá, que é uma coisa que as mulheres costumam fazer, né? E realmente a gente pegou um público bem diverso, assim. São mulheres... Eu tô com por volta de 100 mulheres, assim. São 6 turmas. Tem a turma de segunda-feira, que é a turma que se apresenta mais, né? Que é a turma que se apresenta, que são umas 40. E ali a gente tem, por exemplo, a Glória, que é a mais novinha, que é filha do Frank Jorge. É a baterista das batucas, baterista oficial das batucas. Tem até a voz. Então... Realmente, assim, tem uma mulherada bem diversificada. E acabou naturalmente sendo um projeto mais para as mulheres? Ou tu direcionou isso? Ela assim? Foi feito para as mulheres, tá? Por que eu fiz esse projeto? Porque eu sempre dei aula de bateria. E nas minhas aulas, eu notava muito, assim, que o discurso das minhas alunas mulheres era totalmente diferente do discurso dos meus alunos homens. Totalmente diferente, impressionante. E aquilo foi uma coisa que começou a me afetar também. Porque a grande maioria das minhas alunas dizia, eu não vou conseguir tocar, será que eu vou conseguir um dia tocar que nem tu? Mas eu não consigo, eu não consigo, eu não posso. É uma coisa que já está impregnada. Exatamente, é cultural, né? E aquilo ali me incomodou muito, assim, começava a me incomodar muito. E eu via também que os alunos homens, os guris, né, tocavam em banda,
tocava em garagem, tocava no colégio, e as minhas alunas, não, elas só tocavam na festa de fim de ano da escola, que eu tinha com o Cláudio Calcanhoto. E há 4 anos atrás, a gente fez... As Batucas vai fazer 4 anos. Em 2014, em dezembro de 2014, a gente fez uma apresentação da escola, na Cidade Baixa, e tinha mais ou menos umas 8 meninas, alunas minhas, tocando. E meninos também, tipo meio a meio, assim. E o bar tava lotadaço. E as gurias arrasaram na bateria. E o que acontecia? Elas tocavam só de 1 em 1 ano. Sempre no final do ano, na festa da escola. E naquele dia ali, elas saíram super contentes do palco, super contentes, super alegres. Eu disse, tem que acabar isso aqui, né? Nós vamos fazer uma banda. E a gente até tirou uma foto. Eu tirei uma foto com as 8, assim, abraçadas. É bem legal, porque foi exatamente nesse momento. Eu vou fazer uma banda só de bateria com vocês. E nós vamos se apresentar pela cidade. Só que daí, óbvio, janeiro e fevereiro eu fiquei montando e pensando nesse projeto. E eu vi que fazer uma banda com 8 baterias era uma loucura. Então, daí eu fundei As Batucas, Orquestra Feminina de Bateria e Percussão, onde as minhas alunas bateristas tocavam bateria, tinha 2 baterias, elas iam se revezando, e o resto era percussão. E aí eu botei um anúncio no Face, e em uma semana lotou a turma, a primeira turma. Um mês depois formei outra turma, lotou. 3 meses depois, uma terceira turma lotou também, e quem me ajudava muito era o Vini, né, que é o cara que me ajuda até hoje, que é da Turucutá, me ajudava bastante na percussão. Então foi um projeto formado unicamente para as mulheres, um projeto feminino. E essa coisa de entrarem já, para mim foi uma surpresa muito grande, eu não esperava. Mas eu não esperava mesmo, de jeito nenhum. E foi um projeto que deu muito certo e que de uma hora para outra, assim, bombou. E o que eu notei com isso, o que a gente notou com isso, né, com todas até hoje que passaram por ali, que falta um espaço para as mulheres se sentirem à vontade. Que todas ali se sentem muito oprimidas quando tem um cara do lado. E isso é verdade. Por que eu fiz esse disco agora? Porque só agora eu tomei coragem. Porque eu me sentia, de uma certa maneira, oprimida pelos guris. Não oprimida, né? Sacanagem falar isso. Mas sim, me sentia. Tipo assim, eu fazia minha bateria e era isso. Mas eu sou capaz de muito mais, tanto é que tá aqui, né? Sim. Só que eu não tinha muita coragem de falar. Quer dizer, mais ou menos isso. Falava um pouco, assim. Falava, né? Mas tipo assim, não, sabe? É isso, vamos lá. Na minha bateria, sim, né? Mas em termos de composição, não. Então, acho que tem isso, essa coisa de a gente não se sentir encorajada. Por tu tá num meio tão masculino, tu não te sente encorajada a colocar tuas ideias, a te impor. É louco isso. E as batucas funcionam na Miguel Tostes ainda? Na Miguel Tostes. Tu quer falar aí o número para... Miguel Tostes 849. A gente está abrindo as oficinas agora de janeiro, mas tá tudo lotado, assim, é impressionante. Impressionante o que tem de mulher querendo entrar, né? E a gente está completando agora, ano que vem vão ser 5 anos de batucas, né? E não é muito, né? Se tu for pensar bem. É. E é um projeto que deu muito certo, assim, muito certo. Daqui a pouco tu abre mais outra sede, as Batucas Moinhos de Vento. Pois é. Aí tem que treinar a mulherada, né? E tu falou rapidamente no teu irmão, o Tonho, né? Sim. Que foi o primeiro empresário do Defala? Foi. E... Coitado. Mas sofreu, Deus livre. E o Tonho... é um cara que está muito ligado às bandas aqui, nenhum de nós até hoje, né? Sim, né? Ele é acho que é a única banda que tem o mesmo empresário, talvez o Paralamas, né? O Paralamas acho que também tem o mesmo empresário. É? Eu acho que é. Pô, isso é um feito, né? Porque é muito difícil. Muito difícil. E ele persiste assim, né? Nessa atividade, né? Que hoje também está bem diferente, assim, né? E tem até o episódio de que nenhum de nós começou tocando junto com o Defala, né? No primeiro show, se não me engano, na praia. Tem uma história na biografia. Isso eu me lembro bem. Me lembro bem, porque o Sadia apareceu na minha frente. Tipo assim, cuidado com a minha bateria, né? A gente fala até hoje. Tu não vai destruir a minha bateria. Na verdade, a gente foi... O que tu tocou na bateria dele. Se ele tocou na minha bateria, né? Sim. Um gordão daquele jeito, eu achei que ele ia destruir a bateria. A gente veraneava em Bé ali. Em Bé também foi um grande point, assim, né? O Miranda também veraneava lá, então tinha nossa casa em Bé ali, é também frequentada por músicos, de falas e baterias. Eu levava minha bateria, a gente ensaiava lá. E o Defala resolveu fazer
um show em Imbé, ali na SAP, com o Tony produzindo, né? E aí o Nenhum de Nós bateu na porta ali da SAP quando a gente tava passando o som para abrir o The Fala. E aí que eu fiquei com medo do Sadi, mas a gente não conhecia eles e nem o Tônio. Daí Sim. O Tônio deixou eles abrirem e o Tônio se apaixonou, assim. E ali começou uma história bem bacana, assim. E vocês ficaram amigos do Nenhum de Nós, assim? Sim. Porque o Nenhum de Nós surgiu meio paralelo, assim, né? O The Fala tinha uma identidade, assim, com o pessoal do Bonfim, né? Do Cascaveletes, TNT, Replicantes. Era a nossa turma. Era a turma, né? E o Nenhum não era dessa turma, né? Não. Assim como o Engenheiros também não era, né? Também não. O Engenheiros era mais distante ainda, né? Mas o Nenhum vocês acabaram tendo essa proximidade, né? Por causa do Tony, com certeza. Então a gente se dava super bem, assim, super bem. A gente fez alguns shows juntas também. Acho que aqui no Araújo teve um show clássico que acho que o Sadi se vestiu de Papai Noel. Essas coisas não tem gravada, né? Tem algumas coisas tem gravadas, mas esse show não. Esse show foi muito bacana. E a gente teve muita essa proximidade, assim, por causa do Tony. Sim. Que outra banda tu gostaria de referir, assim, entre tantas que tu depois, entre o The Fala, nas paradas do The Fala, paralelo ao The Fala, tu tocou? Teve banda até de São Paulo, né? Que tem aqui Sim, na pesquisa aqui. Bandas paulistas, a AKT... Act 1. Não é Act 2, é Act 1. Act 1? É. Essa eu nem sabia. Frauenkreisen e o Edgar Escandurra. Tu tocou com o Escandurra. Isso aí foi a época que eu estava em São Paulo, agora não me lembro exatamente quando. Tu chegou a morar lá, ficou um tempo lá? Sim, na verdade o The Fala se mudou para São Paulo e tipo assim, saiu uma reportagem no jornal, assim, capa da Zero Hora, The Fala vai para São Paulo, assim, uma foto da gente completamente malucão, assim. E aí a gente foi, só que os guri voltaram e me deixaram lá sozinha. Mas tu não quis voltar? Não quis, eu disse, porra, velho, fizemos tudo isso, agora vocês estão voltando, seus cagalhão. Não ficaram, acho que durou um mês, né? E aí eu acabei voltando, mas eu fiquei um tempo lá, daí conheci, né? Conheci a Sandra, que era a baixista das Mercenárias, a gente ficou super amiga. Comecei a andar bastante com o Edgar ali. Depois eu voltei para Porto Alegre, mas acho que daí eu fui para São Paulo de novo, eu fiquei 1 ano. Consegui ficar 1 ano em São Paulo. E aí eu fiz essa banda com a Sandra, que é uma banda que eu adoro também, que era uma banda só de mulher, não tinha homens. Agora eu não lembro de quem eram as outras. E nesse meio tempo aí o Edgar me convidou para tocar também com ele, que foi uma coisa bem bacana. A gente viajou, fizemos alguns shows. E aqui, entre também o The Fala e o Urubu Rei e as paradas, teve Séries, Açubeck, Dolly, Quintos do Inferno, os clássicos, Lavandaria Psicodélica de Charlie Chan, Justine, Gas Rock e os Batucas que a gente já falou. Uhum. Tá correta essa? Tá, beleza. Gas Rock era eu, o Jimmy e o Vander. Isso não faz muito também. Não faz muito tempo. Foi por agora, uns Legal. 4, 5 anos atrás. A Dolly era uma banda bacana também, só de mulheres. De vez em quando eu fazia isso, vou fazer uma banda só de mulher pra, né, já tava começando um movimento, assim, né? Já, porque tava de saco cheio desses machos. Legal, Biba. Haja paciência. Santa paciência. Santa paciência. O que mais que tu gostaria de falar, assim, nesse momento, para a gente finalizar? Alguma história interessante alguma história que tu acha, assim, que foi pouco divulgada com o The Fala? Algum podre da banda? Os podres eu não posso contar, né? Os podres eu não conto, os podres estão comigo. Bem capaz. Não vai querer entregar aos amigos? Vai, bem capaz. Não, tô brincando, mas às vezes alguma coisa engraçada que tenha acontecido na estrada, né? Geralmente nos shows. Na estrada acontecia muita coisa engraçada, muita coisa. Tipo, tocar numa cidade muito diferente. A gente tocou no começo numa Serafina Correia. Eu sei que foi numa assim que o Edu tava de saia. Me lembro que foi punk, assim, que o pessoal olhava pro Edu, tipo, com um facão, assim, sabe? Sim, pronto pra matar interior do estado, interior a full. A gauchada. O Edu não era bem aceito, assim. Uma coisa engraçada do Edu, a gente foi namorada, né? Ele entrava aqui, nesse chapé que a gente está aqui, ia lá no quarto da minha mãe, pegava as roupas dela, roubava as roupas dela, e depois saía por aí, vestido de Malu. Sim, o Edu era conhecido pelo figurino, né? De andar com
coisas totalmente exóticas, Sim, né? sim. Penduradas, e teve uma época assim que ele era uma atração, né? Todo mundo, ele causava, né? Como se diz. Causava full, assim, era engraçado andar do lado dele. Chegava na praia com o coturno A gente tem uma desses VHS que eu passei pro Reinaldo, tem uma imagem nossa na praia, assim. Ele de casaco, de coturno. de coturno com Ele era alguma coisa chamado pendurada. de bode velho, porque ele tinha um baita de um chulé. Ó, isso já é uma informação interessante. O bode velho. Daí quando a gente ia, tipo assim, ia pro hotel, assim, né? De repente ficava todo mundo no mesmo quarto e, o bode velho vai tirar o sapato. Daí ele não tirava o coturno. A gente proibia ele de tirar o coturno, porque era insuportável. Insuportável. Bom, tu falou dos teus namorados aí, do Miranda, o Edu, tem mais gente do rock aí? Tem, só os loucos, pelo amor de Deus. O Vander. O Vander, o Vander eu não sabia. Sim. O Pianta, né? O Pianta. Obviamente. Obviamente. Tem uma filha com o nome Pianta. E hoje o Albo, né? O Luciano Albo. Sim. Que é o marido atual. Que legal. Alguma possibilidade do The Fala voltar e fazer um show no Ocidente? Tu iria, não? Se tocasse o telefone agora, vamos fazer, tu iria, não? Olha, eu vou te dizer que o telefone tocou, acho que há uns 2 meses atrás. E aí quebrou uma pauleira que não rolou. Ah, é? Não. Mas as voltas de vocês não foram legais, assim? Nessas mais as últimas? Foram legais, mas a gente, depois de um certo tempo, não, entendeu? Não dá. Na real, não dá pra tocar com o Edu. É verdade. Mas assim, cara, sacanagem, né, agora? Sacanagem. Viu? Mas tá ele saindo, sabe, ele sabe. Mas assim, se for um show, dois, não, tipo, tá sem continuidade. Me paga uma caipira que eu te conto tudo. Mauro. Pô, se eu soubesse, eu teria trazido uma garrafa térmica. Embebé das criaturas, vai ficar sabendo de cada coisa desse. Então seria impossível. Cara, o Edu, assim, é um cara que, puta que pariu, meu. Não. Ele é muito difícil. Pra trabalhar com ele eu imagino. Muito mandão, assim, muito, vamos lá, é isso. Eu me lembro, assim, ó, que do Monstro ali, quando a gente, antes do Monstro, tá, que começaram a pedir The Fala, e aí eu acho que o Lelê, ele fez na Opinião. O Lelê Bortolatti? Isso, ele fez aquele, não foi na Opinião, foi no Beco, a gente tocar o disco na íntegra. Ah, sim. Acho que isso foi 2014, se não me engano, ou 12, sei lá. O ano eu não lembro, mas eu lembro desse show. Esse show deu uma reerguida na gente, porque todo mundo queria de novo The Fala, impressionante, assim. E aí o Lelê se tornou nosso produtor, a gente foi para Brasília, para Rio de Janeiro, para São Paulo, e a gente viu, assim, que a coisa, realmente os fãs, a gente tem fãs, assim, no Brasil inteiro, né? Isso é uma coisa muito bacana. A gente começou a pensar no Monstro, mas que a gente gravou, assim, algumas coisas, aí aquela coisa, o Edu leva pra casa e faz tudo, né, dá aquela transformadinha total, geral, né? Um disco vem outro, né, mas enfim, é legal, mas aí teve uma coisa assim, não, porque tu tem que usar trigger, bateria trigada, né, que tu liga os triggers na bateria e sai aquele som, tu tem que ter uma bateria eletrônica, tu sabe o que é isso, né, que eu tô falando? Sim, uma ideia vaga, assim, né. Tá, tipo assim, a tua bateria acústica, ela vai sair com outro som, com som eletrônico que tu vai ter de uma outra bateria. Porque tu tem que usar trigger, porque não sei o que, porque pega. Daí testei, comprei uns trigger, gastei uma graninha, porque eu não queria gastar uma fortuna num trigger bom. E aí eu já comecei, que soninho, meu. Trigger no Brasil não dá certo, porque eu vou num bar ali, qualquer bar, o som vai ser bem mais ou menos, não vão estar nem aí se eu tô usando um puta som de bateria ou não. Daí era aquelas coisas assim, aquela, né, ficava assim, insônia minha, vou ter que gastar uma fortuna no tal do trigger. Não, porque tu tem que usar trigger, porque é isso, porque é som de bateria, essa é a solução. Porque é a solução, porque trigger, né? Daí eu encontro o Cláudio Calcanhoto, que já tinha usado o trigger, disse, Biba, que fria, tu vai te meter numa fria, porque a gente vai num bar, né, não tem som de merda, ninguém tá aí, daí o trigger não funciona, daí bereré, daí eu comprei uns baratinhos, fui botar no estúdio, fui lá com o Carlos pra gente testar, daí não funcionava algumas coisas, daí a gente tocava baquetada, o trigger pulava fora, daí eu disse, quer saber? Não vou usar isso aqui. Aí mandei um e-mail, gente, não vou usar trigger. O cara surtou assim, eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza
certeza! Mas tu é careta! Mas tu não muda nunca! E eu dizia, sou careta, mas sou feliz e não vou usar trigger. Essa história é ótima. Não vou usar trigger porra nenhuma, meu. Eu vou gastar uma fortuna. Eu já tinha gastado uma fortuna numa bateria eletrônica, né? Mas enfim, pelo menos a bateria eletrônica tá ali, tá parada ali, mas é uma bateria eletrônica, né? Pode servir pra alguma coisa. Pode servir pra alguma coisa. Daí, assim, ó, foi um estresse absurdo que a gente passou por causa do raio do trigger. E aí veio o lance das bases eletrônicas. Não, porque vamos gravar com base eletrônica, porque isso e aquilo tá. Daí foi a base eletrônica, só que é uma coisa difícil também de trabalhar, né? É sempre assim, sempre tem que ir na direção do que o Edu gosta. Mas, eu adoro o Edu, amo ele, acho ele um gênio, assim, ó. Mas é um cara difícil. Tomara que ele não escute isso aqui, né? Não, mas ele sabe disso. Ele sabe, claro. Claro que sabe. Não, com certeza. O Edu, claro, eu vejo assim de longe, né? E ele é um cara que fez muitas coisas legais. Muitas, assim. A gente vê que ele tem um talento até para essa coisa do pop, assim, né? O Edu poderia ter feito milhões de coisas pop, assim. Poderia. Mas, assim, também observando de longe, imagino que não deva ser fácil, assim. Essa característica dele de mudar, de inventar, talvez até demais. Demais. É muita mudança. Eu não consegui acompanhar, né? E acho que quando a gente lançou o Monstro, ninguém conseguiu acompanhar também. E pra mim, assim, a gota d'água também foi no Ocidente, que a gente fez o lançamento. E aí ele fez uma edição de uma música que ele queria que fosse diferente, bereré, e daí já começou a botar outras músicas. Eu disse, cara, recém lançamos o disco, tá acontecendo a mesma coisa que no Presidente, né? Já tá fazendo um monte de música. E aí fez umas montagens pra mim, assim, completamente cabeluda, assim, eu tava tocando com a base e passava de uma música pra outra, mas com mudança de andamento, né? Que é uma coisa difícil pra caralho. E aí ele me veio com uma muito difícil. E eu disse, Edu, isso aqui não dá. Não, claro que dá, vamos lá, bereré. Eu disse, filha da puta, agora eu vou fazer essa merda aqui. E eu fiz, assim, né? Mas foi uma coisa bem difícil de ter tocado com aquelas bases eletrônicas que ele produziu. Depois a gente já ter feito vários outros shows com outras bases, né? Então a coisa é muito mutante mesmo e chega uma hora que a gente não acompanha. Eu imagino assim os fãs que estão ouvindo isso, que ficam pensando assim, mas por que eles não tocam, né? Tá vendo? Não é tão simples, né? Não é tão simples. Porque uma coisa assim, a banda é o The Fala, né? Então tem 4 pessoas, né? Às vezes já teve mais, menos, mas 4 pessoas, 4 cabeças que cada uma tem a sua importância, mas tem que fechar no geral, né? Tem que haver um acordo para que as 4 pessoas estejam ali fazendo aquilo, né? Sim. E aí, às vezes, por causa de não... Eu acho que musicalmente o The Fala fecha muito, assim, muito, né? E a gente se dá super bem também, assim. Mas tem coisas assim por exemplo, falando da bateria, tô falando coisa de bateria, assim, entre eu e o Edu, né, também. Teve uma coisa que é engraçada, outra história engraçada. Por exemplo, no Monstro, quando eu fui ouvir depois... Agora me lembrei de uma coisa engraçada. A gente tava gravando no Felipe, ali na São Manuel, gravando o Monstro. Isso faz pouco tempo, né? 3 anos, 4 anos, sei lá. Ou 5, não sei. Mais ou menos. Mas enfim, mais ou menos isso. Mas enfim, e eu tava super nervosa, porque tipo assim, Castor tinha vindo pra cá passar uma semana, né? Ele mora em Maceió. E era aquelas coisas assim, de chegar no estúdio e tocar. E vamos lá e vamos tocar, e vai ser aquele disco de novo ao vivo, que era o que acontecia com a gente. As coisas saíam na hora sempre, a gente tocava, improvisava e saía a música, né? E ali, comecei a tocar, gravava. E aí o Edu, mas isso aqui tá fora, Biba, não sei o que lá. Disse, vou tocar de novo. Daí gravava, daí, puta merda, mas isso aqui tá fora. Daí eu tava assim, eu tava super nervosa, né? Daí ele disse, mas que merda, tu é uma baterista de merda mesmo, tu desaprendeu a tocar. Daí eu comecei a chorar na hora. Isso que tu ama ele, né? Eu acho que o Reinaldo presenciou isso. Comecei a chorar, disse, que merda. Depois, desculpa. Tá. Daí, quando eu convidei ele pra produzir o meu aqui, que eu comecei a gravar as bateras,
Tá, antes disso teve uma coisa. Quando foi lançado o Monstro, e eu ouvi depois quando tava pronto, que foi pra mão do Edu, tava uma coisa assim, parecia uma bateria eletrônica. E eu levei um susto, eu disse, puta merda, né? O cara botou a minha bateria, apertou num botão e botou tudo no lugar, né? E realmente, pra mim, pareceu uma coisa... Eu não gosto disso, né? Não gosto de ultra correções, assim, em andamentos e na bateria, põe mais pra cá, sai um pouquinho ali, né? Mas, enfim, hoje em dia tem essa ferramenta e o Edu adora isso. O Edu tem que ser tudo no andamento perfeito ali, né? E aí, quando eu fui fazer o Suave Coisa Nenhuma, eu disse pra ele assim, ó, te liga numa coisa, meu. Eu não quero que tu aperte no botãozinho e ponha minha bateria no lugar, entendeu? Minha bateria vai ser gravada e ela vai pro disco desse jeito que foi gravado, né? Não, eu quero uma coisa mais humana mesmo, do jeito que eu toco. Eu não me importo nem um pouco que eu vá sair um pouco fora, que eu toque um bumbo ali, outro aqui. Eu tenho meio que uma aversão para essas coisas perfeccionistas na música, porque eu acho que a música não é isso, entendeu? Sim. Então... Mas tem essa coisa, daí eu fui gravar na Audioporto, daí o Edu assim, nossa, cara, como tu toca pra caralho! Ninguém toca que nem tu, Biba, que foda que tu é! Porque eu tava fazendo umas coisas bem mais difíceis, né, bem mais complexas. Então, tipo assim, lá no Monstro era uma baterista de merda, tinha desaprendido tudo, né? Depois, quando eu fui gravar o Suave, eu era a melhor do mundo, assim. Então rolava essas coisas, assim, essas Mas ainda bem que tu conhece bem o cara, sim, né? sim. Biba, muito obrigado aí por esse papo. Pô, eu que agradeço. Pô, demorou pra gente conseguir, né, marcar e tal. A próxima a gente marca numa churrascaria e fica bebendo caipira. Daí, aí, tu vai saber muito mais coisa. Aí tu vai falar tudo sobre como é que é os bastidores do bastidores, The Fala e do Urubu Rei e etc. Tá bem, combinado então. Valeu, Biba. Ok, pessoal, foi então o nosso bate-papo aí com a Biba Meira, trazendo várias histórias legais aí, né, do seu convívio com os parceiros do The Fala, do Urubu Rei e de outras bandas, também vivências no mundo da música em Porto Alegre nesses últimos anos, desses últimos tempos aí em que a Biba pôde participar ativamente desse cenário. Quem quiser entrar em contato aqui com a gente para comentar ou sugerir alguma coisa, pode usar o Twitter, né, Mauro Pop Rock, também o Instagram e o Facebook, Mauro Borba, e o e-mail mborba@mixfmpoa.com.br. Até a próxima semana.